Então você participou da criação da cidade em si. Sim, Aquela do cidade município. planejada, com ruas largas, Aquilo fui eu que muito fiz, bem né? desenhada. Aquilo já foi obra sua? Foi obra minha, foi o primeiro prefeito. Então ganhamos a eleição, o Roberto não tinha prédio de prefeitura não, nem de Câmara, nem nada. Aí a Coronac deu uma casa velha lá pra gente, né? E nós fomos desmontar a casa velha para fazer a prefeitura, aonde tinha um lugar de baile lá, que era um salão para fazer baile, a gente botou a Câmara, né? E aí começamos a construir. Né? Aí o que aconteceu? O escritório, aliás, o gabinete da prefeitura era lá onde eu tinha, na minha serraria. No escritório da minha serraria que estava o gabinete da prefeitura. Até 28 de abril. Ou seja, 4 meses de gestão, nós construímos prédio da prefeitura, prédio de Câmara, né? Enfim, 11 obras. Inclusive a creche, que eu sempre digo que eu tenho orgulho, né? Como professor, de ter construído uma creche grande, logo no município pequeno daqueles. Né? Então, e a primeira obra que nós inauguramos, das 11 obras que o finado Romildo foi lá para ajudar a gente a inaugurar, né? A primeira obra, a obra número 1, foi a creche. Fiz questão de ser a creche. Não foi o prédio da prefeitura, nem o prédio da Câmara. Eu considerei a creche. Então, para mostrar o meu compromisso com a educação. E aí a gente começou o trabalho como primeiro prefeito da Crelândia e tinha já algumas ruas abertas, né? Mas ali era só 3 ruas abertas, só subindo para o centro da cidade, e mais 2 na transversal. Não eram ruas, eram ramais. Não, mas já eram umas ruazinhas já abertas, já que a Coronac tinha aberto. Tinha qualidade. Já tinha uma ruazinha aberta, né? E aí o que nós fizemos? Aí nós fomos assumir a prefeitura, construímos esses prédios, recuperamos umas máquinas velhas que o Romildo nos deu, né? Caminhões e tudo. Enfim, ficamos já com uma frota de caminhões e máquinas e prefeitura nova e tudo, em 4 meses, Roberto. 4 meses. Então, aí começamos o nosso trabalho. Aí tinha que fazer o quê? Como é que a gente vai ocupar essa área? Era 400 hectares destinado para a cidade de Acrelândia, 2.000 por 2.000. E aí eu falei, bom, eu que já venho do Paraná, e lá a gente viu que como não fizeram um projeto de ocupação urbana, né, a cidade que eu vim de Novo Olímpia, por exemplo, chegou uma época que virou buraco para todo lado. Né, faz aqueles monstros, aqueles buracos, vala no meio da rua, acabava a rua, engolia casa e tudo. Falei, epa, nós não podemos deixar acontecer isso aqui, né? Aí fui até o Derac cedeu um topógrafo, o Zezinho, e ele foi para lá, passou 6 meses com a gente lá. Levantou a topografia dos 400 hectares todinho, Roberto, todinho. Aí sentou comigo e nós começamos a desenhar a cidade, né? Como é que ia ficar a cidade. Roberto, de 400 hectares, que foi todo ele feito a topografia, só 180, Roberto, era possível a gente ocupar com ocupação racional, ou seja, para não zona ter urbana. Da zona urbana. Para não ter aquele problema de rua em buraco, essa coisa toda, né? Então a cidade ia ficar a coisa mais linda. 220, Roberto, ia ficar como área de preservação permanente. Nossa. É aí que eu digo, essa turma que tanto me critica, nunca fizeram um projeto desse. Eu fiz. Né? Agora, eu cometi um erro, sabe qual foi? Não pegar aquele projeto e transformar em lei na Câmara. Entendeu? Seria um plano diretor, né? Inicialmente, né? Ali na topografia. E não fiz isso. Quando eu comecei a abrir as ruas de acordo com aquele planejamento, nenhuma rua onde tivesse um buraco, tá, nada disso. Sempre em áreas planas, né? Os 180 hectares. Mas quando eu saio da prefeitura, na época não tinha reeleição. Né? E quem ganhou a eleição, o que foi meu adversário na época, que era o Paulinho. Né? Ele perdeu para mim, é natural que a população, não, vamos deixar ele agora, né? Já que o tio não vai mais, né? E botaram ele lá. Só que daí, meu amigo velho, juntou ele, a turma do PT, mais uma turma aí ligado à Coronac, que é um pessoal que não gostava do Bocalhão. O que eles fizeram? Incentivaram a invasão dos 220 hectares. Aí bagunçou tudo. Mas se tivesse mantido aquele projeto que eu fiz lá, quando eu assumi, Roberto, a Crelândia hoje com certeza no Brasil seria um modelo de ocupação racional urbana. Entendeu? Aí ficou tipo um estilo uma favela, cada um montou o barraco como queria, era assim? Não, daí eles estimularam o pessoal a invadir, virar chacrinha, aquela coisa, entendeu? E foram fazendo. E tanto é que ocuparam os 400 hectares todo.
Entendeu? E não era para ocupar. Era para ocupar 180 e 220 era a área de preservação. Porque tinha um planejamento. Tinha um né? planejamento. Infelizmente quebraram todo o planejamento. Quando eu voltei para o segundo mandato, eles já tinham feito isso, aí foi só tentar consertar, amenizar e tal, mas já não ficou do jeito que nós tínhamos pensado. Uma cidade verdadeiramente sustentável. Onde é que entra essa questão do produzir? Que você sempre teve um discurso desse tipo assim, é preciso produzir para empregar, é preciso a gente fazer algo. A Cleilândia ganhou o certificado de uma empresa que era produtora de café, produtora de banana, bom, tudo que se produzia falava assim a Cleilândia. Como é que você conseguiu colocar essa sua ideia na cabeça das pessoas de lá? Roberto, o negócio é o seguinte, ele tinha muita gente do Sul também, né? Do Paraná principalmente, e muita gente capixaba lá do Espírito Santo. Então, eu sempre acreditei na terra, Roberto. Eu venho do Paraná. O Paraná foi aberto, todas as cidades do Paraná dependem do agronegócio. Né? Então, não tenha dúvida que eu queria fazer uma coisa parecida com o que eu tinha no Paraná. Né? É isso que eu queria fazer ali. E como de fato deu para fazer, porque a minha preocupação era fortalecer o campo para a riqueza gerar lá e vir para a cidade. Né? Porque nós não temos indústria. Sim. Né? Apesar que no segundo mandato meu eu consegui ter lá 11 serrarias, 11. E mais 11 marcenarias. Tanto é que o primeiro distrito industrial era do um estado desmatamento programado? Tudo programado. Tudo programado. Não era nada de irresponsável chegar, vamos transformar isso aqui em campo, em pasto e tal, não. Sabia-se de onde estava tirando e por que estava tirando. Na zona urbana. Zona rural, não. Zona rural, naquele momento, podia desmatar à vontade. Né? O próprio INCRA incentivava o pessoal a desmatar. Né? Então desmatou à vontade. Só que tem um negócio. Como desmatava, mas se não tivesse ramal, Roberto, não tinha jeito de produzir. Não adiantava produzir. Tanto é que no primeiro mandato meu, o Jorge foi prefeito aqui em Rio Branco. Sim. E eu era prefeito lá. Né? E aí o Baza chamou a gente para poder fazer uma reunião que eles queriam financiar os produtores. Aí viemos eu, Rio Branco, Bujari, Porto Acre, Senador Guilmar, Capixaba, Plácido. Eu acho que esses municípios se reuniram aqui no Baza. O Baza convidou a gente para conversar. O único prefeito que teve a coragem de dizer, eu vou cuidar de ramal, eu garanto, 80 quilômetros de ramal rodando de inverno a verão, fui eu. O resto tudo saltou fora. O Gilberto Siqueira, que estava lá representando o Jorge na época, né, disse, não, o nosso negócio é cuidar da cidade. Zona rural não vou mexer, não. Daí, como de fato, não mexeram. Então, o único prefeito a acreditar que o agronegócio era a solução para a economia local foi o Bocalão. E aí o Baza jogou o que pôde lá de financiamento. Entendeu? E isso deu um estímulo muito grande na época. Né? Porque a Emater, quando eu assumi a prefeitura,